aqui no chat que sim, tá? Porque eu preciso ter o consentimento da gravação de vocês. Então tá, olha, ó, o Christian já falou que tá de boa. Gente, quem entrou depois, eu vou retomar a apresentação, vou fazer de novo, porque eu esqueci de gravar na primeira vez, tá? Então eu tô pedindo para alguns ficar, porque senão eu acho que eu não vou conseguir apresentar. Vamos lá, então. A gente vai ver hoje aqui a adubação da cultura da soja, né? Espero explicar de uma forma mais rápida ainda do que na primeira vez, mas espero que seja intuitivo. Alguém bota no chat se está vendo a minha tela aqui. Sim, valeu, Eduardo. Então vamos lá. Vamos começar então a adubação cultura da soja. Na verdade, eu vou fazer essa aqui mais devagar, porque o professor Fernando fala rápido. O professor Fernando é um cara apressado. Adubação da cultura da soja, tá? A gente precisa ter algumas informações que precisamos lembrar na hora da adubação. A primeira, a soja é uma leguminosa. Nitrogênio ela consegue fixar através de uma relação simbiótica com as bactérias do gênero Rhizobium, mais especificamente Bradyrhizobium japônico. Por isso, a gente só precisa adubar o fósforo e o potássio. A gente não precisa colocar o nitrogênio nos cálculos de adubação. A gente sempre precisa saber se essa é a análise para o primeiro ou o segundo cultivo depois da análise de solo. Porque quando eu faço para o primeiro cultivo, eu coloco uma quantidade maior de adubo. Quando eu faço para o segundo, eu coloco menor, porque vai haver parte do primeiro ainda não foi absorvido pela planta no solo, né? E eu preciso saber qual a produtividade o agricultor espera obter com essa safra. Se ele espera obter uma safra com produtividade maior de 3 toneladas, eu vou ter que complementar com fósforo e potássio, com 15 quilos de fósforo e 25 de potássio para cada tonelada a mais. Então, se eu espero colher 5 toneladas de fósforo, de soja, eu vou ter que botar 30 quilos de fósforo e 50 de potássio. A fórmula de adubação, ela é simples. A gente pega a quantidade necessária, né, que vai ser obtida através da análise de solo. Eu vou ver se está médio, se está baixo, se está alto, se está muito alto ou muito baixo. E aí vai me dar um valor em quilos por hectare de fósforo ou quilos por hectare de potássio. E eu vou colocar essa quantidade em quilos na parte superior da conta, onde diz quantidade de nutrientes necessários. Esse valor eu vou multiplicar por 100. Por que 100? Porque embaixo, o teor do nutriente na fórmula é uma porcentagem ou percentagem. O porcento, ele precisa ser retirado, a gente obter um valor absoluto em quilos por hectare. Então, eu vou cortar o 100 com o símbolo do porcento. Então, eu vou botar, por exemplo, 25 embaixo e o 100 em cima, tá? A fórmula, a gente vai ver mais adiante como é que ela é calculada. Mas aqui, a gente está vendo quantos quilos vai por hectare, né? Se eu fiz uma análise de solo e é primeiro cultivo, eu vou olhar a primeira coluna, tá? Se deu muito baixo, o fósforo é 155. Se for muito baixo, o potássio é 155. Se for médio, o fósforo é 85. Se for médio, o potássio é 105. E assim por diante. Então eu vou ver se é muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto e consultar a coluna do primeiro cultivo se eu fiz análise e pretendo adubar. Vamos supor que eu já fiz análise em 2019 e quero reaproveitar os dados daquela análise. Eu posso, legalmente, eu posso utilizá-la por 2 anos, tá? Então, eu vou usar a segunda coluna que diz segundo cultivo, tá? Se for muito baixo, é 95 para fósforo, 115 para o potássio. Se for baixo, é 75 para o fósforo e 95 para o potássio.
Aqui, no potássio, o último valor é menor ou igual a 75, tá? A tabela de vocês tem um erro. Por quê? Porque eu posso botar menos que 75, tá? E posso pôr menos que 45. Isso é importante quando a gente for calcular a fórmula, tá? Bom, como é que eu faço para calcular a fórmula, então? Primeiro eu preciso ter aquele valor ali. Quanto vai de fósforo e potássio em quilos por hectare. Para obter aquele valor, eu vou ter que interpretar uma análise de solo. Como é que eu faço para interpretar uma análise de solo? Eu clico nesse link aqui, é onde está sublinhado na apresentação, que às 11h30 vai estar lá no sala de aula de vocês, tá? E aí eu vou ir para o site do professor Fernando de Fertilidade Solo para a parte de interpretação. Nesse exercício a gente não interpreta, já veio interpretado. Fósforo baixo, potássio alto no primeiro exercício, né? Quais as fórmulas que a gente tem disponível? Isso aqui é importante quando a gente vai fazer o cálculo, né? Se for na vida real, a gente tem que ver quais são as fórmulas comerciais que a gente tem disponível. Como é que eu faço isso? Eu ligo para a empresa que vende adubo e pergunto quais são as fórmulas que tem. Ou eu posso ainda usar um livro de formulário. Existem, em alguns livros, páginas e mais páginas de fórmulas, tá? Ou eu posso estimar a partir da proporção que a gente tem de P e K. Isso é o melhor, né? A gente vai dar estimativa para as fórmulas disponíveis, né? Aqui está o exemplo da Ouro Fértil Fertilizantes, que tem sido sempre muito solícita quando a gente pede a lista, né? Essa lista aqui é de 2019, com os valores atualizados do ano passado, e ela está disponível no Google Drive no link que está aqui ao lado. Então, quando vocês estiverem com a apresentação, vocês podem clicar e baixar essa lista para vocês. Ela está no formato PDF, né? Aqui, então, a gente tem as principais fórmulas de NPK que a empresa trabalha, o preço por tonelada e o preço pelo saco de 50 quilos, né? Então, por exemplo, a 2,18,18, a 2,20,20, a 2,23,23, a 2,25,20, tá? E assim por diante. Vocês veem que quanto mais nutriente tiver a fórmula, mais caro ela vai ser, né? E algumas especiais, como por exemplo, salitre, né? Vai ter um valor diferenciado. Então, esse é um exemplo de fórmulas comerciais. Nós vamos fazer aqui juntos o primeiro exercício. O segundo e o terceiro eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, né? Claro, se tiver dificuldade, me chama no WhatsApp ou no Google Sala de Aula que eu vou ajudar vocês, né? O que diz o primeiro exercício? Calcule a quantidade de adubo nas seguintes situações. Primeiro cultivo, teor de fósforo baixo, teor de potássio baixo, teor de potássio alto. Fórmulas disponíveis: 0,20,20, 0,25,20, 0,28,18, 0,20,30. Essas, então, as fórmulas que eu tenho disponíveis. Isso vai nos ajudar a calcular, porque vai limitar as fórmulas que a gente pode usar, né? Quando a gente tem o teor de fósforo baixo, quantos quilos a gente vai colocar de fósforo por hectare? 95. Quando a gente tem o potássio alto, a gente precisa botar 75 quilos de fósforo. Então, essa era a informação que a gente precisava para obter a nossa fórmula. E a gente vai obter essa fórmula e ver qual dessas 4, vão se encaixar melhor na fórmula que eu preciso. Nenhuma delas vai se encaixar plenamente, mas vai se encaixar aproximadamente. Como é que a gente faz? A gente faz uma fórmula básica primeiro. Eu pego os nutrientes que eu tenho e divido por aquele que tiver em menor concentração. No quilos de fósforo. 0 é o menor? Não, porque 0 não é número. Tá? O menor é o 75 quilos por hectare do potássio. Então, eu vou pegar o 95 do fósforo e dividir por 75. Vou pegar o 0 e dividir por 75. E vou pegar o 75 e dividir por 75. E aí eu vou ficar com a fórmula básica 0 para 1,26 para 1. Essa é a proporção que a fórmula que eu vou utilizar vai ter que ter. Tá? Agora, qual é o segundo passo? Eu preciso saber qual dessas 4 fórmulas vai ter a proporção
próxima da que eu preciso. Como é que eu faço? Da mesma forma que eu fiz antes. Eu vou pegar o nutriente que tiver em menor concentração e dividir pelo maior. No primeiro caso, os dois números são iguais, então eu vou dividir os dois por 20. No segundo caso, 25 e 20, eu vou dividir por 20. No terceiro caso, 28 e 18, eu vou dividir por 18. E no terceiro caso, 20 e 30, eu vou dividir por 20. Não é dividir pelo fósforo, é dividir pelo menor, tá? Quando eu faço essas divisões, eu vejo que eu fiquei com 4 fórmulas básicas. 0 para 1 para 1, 0 para 1,25 para 1, 0 para 1,55 para 1 e 0 para 1 para 1,5. Qual a fórmula que eu vou usar? 0 para 1,25 para 1. Vocês observem que não é exata, né? Não é 0,126, é próxima. Isso faz com que eu possa ter 2 ou 3 possibilidades de resultado certas. Qualquer uma dessas 3 eu posso usar, tá? Como é que a gente calcula a quantidade de nutriente necessária? A quantidade de adubo a ser adicionada? Eu pego quanto tenho de nutriente necessário e divido pelo teor da fórmula, tá? No nosso caso, os nutrientes necessários são 95 para o fósforo, 75 para o potássio. E os teores das fórmulas são 25 do fósforo e 20 do potássio, tá? Se a gente fizer a conta com fósforo, vai ficar assim, 95 vezes 100 divididos por 25, e o resultado final vai ser 380 quilos. Se eu fizer com potássio, vai ficar assim, 75 vezes 100 divididos por 20, que vai dar 375. Então eu tenho 2 valores que posso usar, professor, eu tenho que botar os 2 valores no resultado final? Não, é 380 ou 375. Ou ainda eu posso fazer a média. Por que eu posso usar esses 2 valores e por que ambos estão certos, né? Primeiro, eu tenho esses 2 valores porque eu fiz um arredondamento. Se eu não tivesse que ter arredondado, eu teria obtido o mesmo valor tanto com fósforo quanto com o potássio, tá? Como eu fiz o arredondamento, esses valores diferem, né? Então, quando eu uso a fórmula do fósforo, eu boto exatamente o que precisa de fósforo, mas ponho 1 quilo a mais de potássio. Como é que eu fiz isso? Eu multiplico 380 pelo porcentagem de fósforo na fórmula. Como a fórmula é 0,2520, é 25 para o fósforo. 380 vezes 25 é 95. Façam a conta e vocês vão ver. E o 76 é 380 vezes 20%. Tá? Se eu usar os 375 quilos, eu vou estar colocando 3,75 a mais de fósforo. Tá? Porque 375 vezes 25% é 90,75. Mas vou colocar os 75 quilos de potássio. Na adubação, a gente chama a decisão de fazer a média de integralizar a primeira opção é integralizar o fósforo, a segunda é integralizar o potássio, e a média é partes iguais de fósforo e potássio. Faço a média. Pego 380 mais os 375, somo, divido por 2. Vou ter o valor de 377,5 quilos por hectare. Isso vai fazer com que eu ponha um pouco menos de um e um pouco mais de outro, mas não vai ser os 3 quilos e não vai ser 1 quilo, vai ser menos a diferença. Tá? Então, eu poderia ter essas 3 possibilidades de resultado. A única questão é, se eu fizesse esse cálculo aqui dos 25%, no caso do fósforo, quando eu ponho potássio, se 102 quilos eu poderia usar, porque 102 está dentro da diferença de 10 quilos. Mas se der 115, eu não poderia usar. Eu não posso usar menos do que 10 quilos em relação ao que foi recomendado. O recomendado foi 95, então eu posso botar até 105 ou até 85 quilos de fósforo. E no potássio eu posso botar até 85 ou até 65 quilos de potássio. Né? A escolha de usar o potássio é uma decisão técnica. Quem vai definir é vocês. Tá?
Qualquer um desses três estaria certo, e quem vai definir qual o valor que vai ser usado são vocês, tá? O único cuidado que vocês vão ter que não pode passar desses 10 quilos ou a menos. O que muda nos outros exercícios, né? No exercício 2, vocês vão ter que olhar a coluna do segundo cultivo ao invés da do primeiro. Isso faz com que vocês tenham que ter um pouquinho mais de atenção. A terceira, a gente precisa adicionar mais quilos de fósforo e de potássio aos valores que a gente vai obter na tabela. A gente vai ter que adicionar mais 30 quilos de fósforo e 50. Isso vai fazer com que a nossa fórmula básica mude completamente. Tá? Então, considerações finais a respeito dessa parte da matéria, né? A adubação, ela é bem complexa, não é muito difícil de fazer. A parte mais complexa dela é que ela é uma decisão técnica, vocês vão ter que decidir coisas. E na escola, muitas vezes, a gente é trabalhado apenas para fazer, não para decidir. E no curso técnico, vocês têm essa necessidade de tomarem decisões, né? Qual a fórmula mais correta, né? Vamos supor que possam usar a 0,2020, a 0,2525 e a 0,1818. Qual dessas três é a melhor? Depende. Na minha opinião, a mais correta é a que tiver menor custo para o produtor. A mais barata é a que tem menos custo, professor? Geralmente não. Por quê? Porque quanto mais barata, maior a quantidade que tu vai usar. E quanto maior a quantidade, talvez maior o preço do frete fique. Então, vocês têm que observar que o preço só não o custo da, porque tem a operação de frete para ser calculada. A outra questão que a gente deve levar em consideração é que os cálculos nos dizem quanto vai em quilos por hectare adubo para 1 hectare. Nenhuma propriedade vai produzir 1 hectare de soja. É 10, 15, 50, 100, 1000, 10 mil, né? Dependendo do local que a gente vai ter propriedades, e o tamanho da área vai definir a quantidade de adubo que vai ser utilizada, né? Então, o preço final vai ser proporcional ao tamanho da área. Quanto maior a área, maior o custo da adubação. Outra coisa, assim, evite, sempre que possível, fazer a chamada subadubação. A recomendação mandou botar 600 quilos da forma. Ah, eu vou botar 200. Eu poderia, tenho dinheiro, tenho tudo, mas eu vou botar só 200, porque há 10 anos eu boto 200 quilos e está produzindo. Pessoal, subadubação faz com que a gente tenha cada vez que pôr mais nutrientes para repor a fertilidade do solo. Eu vou dar um exemplo bem básico. A mãe de vocês não. Isso eu não vou fazer, a judiaria com a mãe de vocês não. Vocês estão com fome. Morrendo de fome. E aí eu vou dar uma fatia de pão de sanduíche para vocês. E dizer, como esse pão com sanduíche vai matar a fome? Vai matar? Não vai. Vocês vão ficar com fome. Não, vão comer uma fatiazinha de pão, vai dar aquela acalmada nas lombrigas, mas a fome vai continuar. Com a planta é a mesma coisa. Se eu botar 200 quilos da fórmula 2 vezes 18, por exemplo, quando eu teria que colocar 600, o que eu estou fazendo? Estou colocando 400 quilos a menos que vão afetar a produção da planta. Porque quando a planta não tem o necessário, ela emite menos flor, ela vai se contrair, né? Se a gente fizer uma subadubação, a gente vai ter uma produtividade menor e cada vez eu vou ter plantas mais ricas, plantas magrinhas. E a gente não quer planta magrinha, tá? A gente quer planta saudável. A superadubação, colocar mais que o necessário, também é errado. Tem que botar 400 quilos da forma, vou botar 800, tem dinheiro, vou botar o dobro, vai produzir o dobro. Sim, a gente já viu que quanto mais eu coloco, não quer dizer que a resposta da planta vai ser melhor. Por quê? Porque a adubação é complexo, não é 3 adubos que a planta precisa. A planta precisa de muitos nutrientes, muitos daqueles que a gente nem precisa na soja. Ela precisa do molibdênio, que a gente quase nunca aduba. O molibdênio está no solo nas concentrações que a planta precisa.
Mas quando eu ponho muito N, muito P e muito K, eu interferir nutrientes na planta. Agora sim eu vou usar aquele exemplo do pai, mãe, vó, tio, tia, né? Que vocês já devem ter por isso na infância de vocês. Estavam doce, queriam comer um pirulito, uma bala, um chiclete, sorvete, um cachorro quente. E aí, o responsável de vocês diz assim, comer agora, são 11 horas, daqui a pouco já tem o almoço e tu vai perder o teu apetite. Pensem nisso, pessoal. Se eu botar muito, a planta vai perder o apetite, tá? Ela não vai consumir tudo que ela precisa, ela vai comer só o que tu está colocando. Para terminar essa parte das considerações, muitas empresas, como a própria Ouro Fértil, recomendam concentrações que baixas de nitrogênio, mas não tem aquela cor de nitrogênio. Por exemplo, a 0,25, 2,25, 20. Se vocês forem usar, vocês têm que tomar cuidado que não podem pôr mais de 10 de nitrogênio por hectare, porque a planta da soja só precisa de, quando vai até 10 quilos de nitrogênio por hectare. Eu vou ter que fazer a conta do tubo, multiplicar por 10. Se tiver maior que 10, eu não posso usar. Tá? Segundo, isso aqui é uma questão que os pesquisadores da Embrapa, das empresas que produzem adubo, das empresas que criam novas cultivares, pesquisam a mente. É uma questão que, se um de vocês for para agronomia, pode se tornar uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. A questão é, muitos pesquisadores dizem que quando tu coloca nitrogênio no adubo, tu interfere entre o rizóbio e a planta da soja. Por que acontece? É assim, ó, vou tentar usar um exemplo bem bagual, como eu usei o da sua adubação, tá? Vocês estão em casa, tem arroz, feijão e guisado. Arroz, feijão e guisado que vai fazer bem para ti. Tem, tá? Tá tudo uma comida bem balanceada para vocês. E aí chega o Fernandão, professor Fernando, e traz um bauruzão para vocês. E aí, gurizada, vamos meter o bauruzão. Óbvio que vocês vão querer meter o bauruzão, porque o bauruzão é gostoso. É saudável? Faz bem? Não, não faz. Só que quando vocês comerem o bauruzão, vocês vão querer continuar comendo o feijão? Não, porque vão estar saciado. Aí aquele arroz e feijão vai ficar ali. Daqui a pouco vai ir, porque ninguém... Ocorre a mesma coisa aqui. Quando eu coloco nitrogênio no adubo, a relação entre a soja e o rizóbio é afetada. Sim, rizóbio, segura aí que eu não vou precisar de bauruzão para mim comer. Aquele bauruzão. Ela não vai estar absorvendo, né? Que a planta não precisaria, que a gente não precisaria estar colocando no adubo. Né? A inoculação vai afetar o número de bolinhas que vai ter lá na raiz da soja. Do uso do nitrogênio em soja, às vezes nem tudo a gente consiga entender plenamente por causa da nossa formação, né? A gente tem formação técnica, tá uma coisa mais de graduação, mas a gente vai ter uma noção. O texto é bem claro, assim, na explicação de por que não se deve usar, né? Isso, pessoal, espero que tenha sido ativo, espero que vocês tenham entendido, agradeço a todos que permaneceram, né? Agora eu abri para alguma dúvida que vocês tenham tido. Espero que tenha sido claro essa presença, né? Pessoal, fiquem à vontade para falar agora. Cri, cri, cri. Para falar, tem que apertar no microfone e eu falar não, pessoal. Deu, pessoal? Gente... Então tá, pessoal, vamos encerrar aqui a apresentação. Agradeço a atenção de todos, né? Quando tiver necessidade, faremos uma nova
aula à distância, pessoal. Essa apresentação eu vou ver se eu consigo carregar no YouTube, colocar no grupo de cada turma, tá bem? Obrigado pela atenção e até a